O transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, é um transtorno comum, crônico e duradouro. É caracterizado pela presença de obsessões ou compulsões. O transtorno obsessivo-compulsivo é considerado uma doença mental grave. Ela está entre as 10 maiores causas de incapacitação, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Estima-se que cerca de 4 milhões de brasileiros sofram com a doença. Obsessões são pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que são vivenciados como intrusivos e indesejados. Compulsões são comportamentos repetitivos ou atos mentais em que um indivíduo se sente compelido a executar em resposta a uma obsessão ou de acordo com regras que devem ser aplicadas rigidamente. Pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo podem ter sintomas de obsessões, compulsões ou ambos. Esses sintomas podem interferir em todos os aspectos da vida, como trabalho, escola e relacionamentos pessoais. Os sintomas do TOC envolvem alterações do comportamento, rituais ou compulsões, repetições, evitações, dos pensamentos, preocupações excessivas, dúvidas, pensamentos de conteúdo impróprio ou ruim, obsessões, e das emoções, medo, desconforto, aflição, culpa, depressão. Portadores da doença sofrem de muitos medos, como por exemplo de contrair doenças ou cometer alguma falha. Em virtude desses medos, evitam as situações que possam provocá-los, comportamento chamado de evitação. As evitações, embora não específicas do TOC, são, em grande parte, as responsáveis pelas limitações que o transtorno acarreta. Obsessões são pensamentos repetidos, impulsos ou imagens mentais que causam ansiedade. Os sintomas comuns incluem medo de germes ou contaminação, lavando as mãos excessivamente, preocupar-se excessivamente com limpeza, revisar diversas vezes portas, janelas, gás ou ferro de passar roupas antes de sair de casa ou dormir, pensamentos proibidos ou indesejados envolvendo sexo, religião e danos, pensamentos agressivos em relação aos outros ou a si próprio, ter coisas simétricas ou em uma ordem perfeita. Compulsões são comportamentos repetitivos que uma pessoa com TOC sente o desejo de fazer em resposta a um pensamento obsessivo. As compulsões comuns incluem limpeza excessiva ou lavagem das mãos, ordenação e organização das coisas de uma maneira específica e precisa, repetidamente verificar as coisas, tais como verificar repetidamente para ver se a porta está bloqueada ou que o forno está desligado. Contagem compulsiva. Rituais e hábitos para ficar atento. Nem todos os rituais ou hábitos são compulsões. Todo mundo verifica as coisas às vezes. Mas uma pessoa com TOC geralmente não pode controlar seus pensamentos ou comportamentos, mesmo quando esses pensamentos ou comportamentos são reconhecidos como excessivos. Gasta pelo menos 1 hora por dia nesses pensamentos ou comportamentos. Não obtém prazer ao realizar os comportamentos ou rituais, mas pode sentir breve alívio da ansiedade que os pensamentos causam. Experimenta problemas significativos em sua vida diária devido a esses pensamentos ou comportamentos. Alguns indivíduos com TOC também têm um distúrbio TIC. Os tiques motores são movimentos súbitos, breves e repetitivos, como piscar os olhos e outros movimentos dos olhos, encolhimento do ombro e empurrão da cabeça ou do ombro. Os tiques vocais comuns incluem sons repetitivos de limpar a garganta, cheirar ou grunhir. Os sintomas podem vir e ir, aliviar ao longo do tempo, ou piorar. As pessoas com TOC podem tentar ajudar a si mesmas, evitando situações que desencadeiam suas obsessões, ou podem usar álcool ou drogas para se acalmarem. Embora a maioria dos adultos com TOC reconheça que o que eles estão fazendo não faz sentido, alguns adultos e a maioria das crianças não percebem que seu comportamento está fora do comum. Pais ou professores tipicamente reconhecem sintomas de TOC em crianças. Se você acha que tem TOC, fale com seu médico sobre seus sintomas. Se não tratado, o TOC pode interferir em todos os aspectos da vida. Fatores de risco. TOC é uma desordem comum que afeta adultos, adolescentes e crianças em todo o mundo. A maioria das pessoas é diagnosticada por cerca de 19 anos, geralmente com uma idade mais precoce de início em meninos do que em meninas, mas o início após os 35 anos pode acontecer. As causas do TOC são desconhecidas, mas os fatores de risco incluem genética. Estudos relacionados a genes e família têm mostrado que as pessoas com parentes de primeiro grau, como um pai, irmão ou criança,
que têm o transtorno estão em maior risco de desenvolver TOC próprios. O risco é maior se o familiar de primeiro grau desenvolveu TOC como uma criança ou adolescente. Pesquisas em andamento continuam a explorar a conexão entre genética e TOC e podem ajudar a melhorar o diagnóstico e tratamento do TOC. Estrutura e funcionamento do cérebro. Estudos de imagem têm mostrado diferenças no córtex frontal e estruturas subcorticais do cérebro em pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo. Parece haver uma conexão entre os sintomas de TOC e anormalidades em certas áreas do cérebro, mas essa conexão não é clara. A investigação está ainda em curso. Compreender as causas ajudará a determinar tratamentos específicos e personalizados para tratar o TOC. Meio ambiente. Pessoas que sofreram abuso físico ou sexual na infância ou outro trauma têm um risco maior de desenvolver TOC. Em alguns casos, as crianças podem desenvolver sintomas de TOC ou próprio transtorno após uma infecção estreptocócica. Isso é chamado de distúrbios neuropsiquiátricos autoimunes pediátricos associados a infecções estreptocócicas, PANDAS. TOC, tratamentos e terapias. O transtorno obsessivo-compulsivo é tipicamente tratado com medicação, psicoterapia ou uma combinação dos dois. Embora a maioria dos pacientes com TOC responda bem ao tratamento, alguns pacientes continuam sentindo sintomas. Às vezes, as pessoas com TOC também têm outros distúrbios mentais, como ansiedade ou depressão. Podem acreditar equivocadamente que uma parte de seu corpo é anormal. É importante considerar esses outros distúrbios ao tomar decisões sobre o tratamento. Além disso, é muito importante saber como escolher um bom psicólogo. TOC, medicação. Os inibidores da reabsorção de serotonina, ERSs, e os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, ISRS, são usados para ajudar a reduzir os sintomas do TOC. Exemplos de medicamentos que têm sido comprovadamente eficazes tanto em adultos como em crianças com TOC incluem clomipramina, que é membro de uma classe mais antiga de antidepressivos tricíclicos e vários mais recentes inibidores seletivos da recaptação da serotonina ISRS, incluindo fluoxetina, fluvoxamina e sertralina. IRS frequentemente requerem doses diárias mais elevadas no tratamento de TOC do que de depressão, e pode levar de 8 a 12 semanas para começar a trabalhar, mas alguns pacientes experimentam melhora mais rápida. Se os sintomas não melhorarem com esses tipos de medicamentos, a pesquisa mostra que alguns pacientes podem responder bem a uma medicação antipsicótica, como a risperidona. Embora a pesquisa mostre que uma medicação antipsicótica pode ser útil no gerenciamento de sintomas para pessoas que têm TOC e um transtorno TIC, a pesquisa sobre a eficácia dos antipsicóticos para tratar o transtorno obsessivo-compulsivo mista. Antes de iniciar o tratamento com remédios para o TOC, fale com o seu médico e certifique-se de que compreender os riscos e os benefícios dos medicamentos prescritos. Não pare de tomar um medicamento antes de falar com o seu médico. Parar um medicamento pode levar ao agravamento dos sintomas de TOC. Outros efeitos de retirada desconfortáveis ou potencialmente perigosos também são possíveis. Informe quaisquer preocupações sobre efeitos colaterais ao seu psiquiatra imediatamente. Você pode precisar de uma alteração na dose ou em uma medicação diferente. Psicoterapia ajudando a lidar com o TOC. A psicoterapia pode ser um tratamento eficaz para adultos e crianças com TOC. Pesquisas mostram que certos tipos de psicoterapia, incluindo a terapia cognitiva comportamental, TCC, podem ser tão eficazes quanto a medicação para muitos indivíduos. A terapia é eficaz na redução de comportamentos compulsivos no TOC, mesmo em pessoas que não respondem bem à medicação. Se você ou um ente querido apresentam sinais do transtorno obsessivo-compulsivo, procure um psicólogo. Um profissional experiente poderá ajudá-lo a controlar as obsessões e compulsões. É importante trabalhar as crenças e o medo presente neste quadro.